Olá, meus amigos, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Aqui é o irmão Felipe Alves, de Curitiba, Paraná. É sempre um prazer estar conversando com cada um de vocês. Vocês que já têm nos acompanhado aí no grupo do WhatsApp, né, onde nós conversamos ali sobre vários temas relacionados ao evangelismo. E também aqui que acompanha os nossos áudios e vídeos aqui pelo Facebook e também YouTube. Você poderá se inscrever, meus caros, aí nesses endereços que estão aqui do lado, tá? Tanto no YouTube quanto no Facebook, vocês vão nos ajudar muito a espalhar o Evangelho, tanto ao Brasil, ao teu estado, às cidades, aonde quer que você acha que ela deve chegar. Se você se inscrever, você vai nos ajudar, mapear todas essas regiões. Então, nos ajude aí se inscrevendo, apertando o sininho ali, que certamente você já está realmente cooperando e nos ajudando a espalhar esse Evangelho. Se você talvez não tenha aí como pregar, como falar com as pessoas, então ajude-nos a levar isso, né? Então, que Deus te abençoe. Vocês também que fazem parte do grupo, vocês poderão também estar conectando aí tanto o Facebook quanto o YouTube, tá? Deus abençoe, meus caros. Essa semana no grupo nós estamos falando sobre Deus conhecido através da sabedoria humana, né? É um tema bastante intrigante, pois ali confronta, na verdade, a sabedoria humana, o conhecimento humano, com o conhecimento de Deus, né? E há muitos questionamentos, há muitos pontos de vistas, mas a ideia nossa não é realmente bater de frente ou contradizer alguma coisa. Não, nós queremos apenas mostrar a você, que está aí do outro lado, o que a Bíblia diz sobre esse assunto. O que a Bíblia responde? Vamos deixar a Bíblia responder, deixar ela falar, para que então assim a gente possa ter autoridade através dela, pois ela é a palavra de Deus. Então, desde já, meus caros, eu convido vocês, essa semana nós estamos falando sobre esse tema e eu quero falar hoje sobre esse contraste, sabedoria versus a sabedoria de Deus. Sabedoria humana versus a sabedoria de Deus. Então, eu queria discorrer algumas escrituras que nós temos na Bíblia e conversar um pouquinho com você e ver o que a Bíblia diz sobre isso, né? Você poderá também aqui, através do YouTube, também compartilhar com outras pessoas, se você gostar, fazer parte da nossa página. Então, está aí o nosso endereço, está aqui também os nossos telefones aqui embaixo. Você poderá nos contatar aqui pelo DDD 41 na região do Paraná e também em São Paulo. E todas as outras regiões também nós temos pessoas que estão aí nos assessorando e nos ajudando a espalhar esse Evangelho. Meus caros, mas sem delongas, eu gostaria, meus amigos, como em outros temas, nós falamos aqui essa semana, já falando sobre sabedoria. Nós falamos que a sabedoria de Deus é loucura para os homens e a dos homens é loucura para Deus. E falamos tanto sobre isso e chegamos já a algumas conclusões, deixando a Bíblia falar, que muitas vezes aqueles que se acharam sábios se viram bastante apertados diante da palavra de Deus. Um deles foi os próprios fariseus, Eram homens que entendiam, eram homens conhecedores, eram homens que realmente tinham a lei ali na época de Jesus, tinha muito aflorado aquilo, muito bem embasado. No entanto, quando Jesus veio, eles não puderam enxergar exatamente pela forma que eles criam, pela maneira que eles acreditavam, eles achavam que deveria acontecer, que o Messias deveria acontecer da maneira que eles achavam que tinha que acontecer, esquecendo que Deus é o seu próprio intérprete. E muitos, não têm cumprido o que diz em Provérbios 5, não se estribes em seu próprio conhecimento. Então, gostaria de iniciar, meus caros, com uma escritura bastante interessante, que está aqui no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, a qual nós podemos iniciar e saber qual que é o princípio da sabedoria. Provérbios dá essa resposta através do grande sábio Salomão, um dos homens mais sábios do mundo, dizendo o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Quando nós conhecemos, logo nós somos mais prudentes. Ok? 10.
111 de Salmos, versículo 10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, a mesma coisa que Salomão disse, Davi também disse, mostrando que a Bíblia não pode, meus queridos, ela chocar ou se contradizer, porque ela é a fonte de sabedoria vinda de Deus, e Ele é essa fonte. Então Ele não poderia dizer algo aqui e depois reprovar ali, a não ser que ele mudasse essa regra, né? Mas aqui não é o caso, ele está afirmando que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, primeiro precisamos ter temor a Ele. Isso nos leva aos primeiros mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o coração. Esse é o primeiro mandamento. Antes de tudo, se nós não fazermos isso, nós realmente não conseguimos. O Senhor é o princípio da sabedoria, o temor a Ele. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. Opa! Então não basta só ter o temor ao Senhor, mas também cumprir os seus mandamentos. Aqui agora nós estamos entrando em outro patamar. Não adianta só falar de boca, mas ter obras. Agora nós vamos ao livro de Tiago e aí nós conseguimos realmente entender que fé sem obras, ela é morta. Você veja? Então a gente vê que essa diferença, quando nós olhamos o conhecer, né? O conhecimento, meus caros, é você conceber, incorporar a sua memória, né? Ao seu raciocínio lógico. É quando você compreende algo, né? Quando você compreende algo, quando você sabe que naquele caminho existe uma pedra, você sabe que lá existe uma pedra. Então você sabe agora que existe uma pedra, então você cria estratégias para evitar se tropeçar naquela pedra, porque você conhece. Agora, a sabedoria, ela é a junção de tudo isso. Todas as ciências do mundo, todas elas unidas, vão chegar a uma erudição, né? O dicionário, na verdade, quando ele define sabedoria, ele diz que a qualidade, o caráter de quem é sábio. E sábio é nada mais é do que aquele que tem grande instrução, grandes instruções, né? Que tem grande ciência, aquele que tem erudição do saber, ele conhece do que ele está se falando. Então isso é sabedoria, tá? Mas agora queremos saber qual as diferenças que a Bíblia nos mostra em relação a isso. Então, se nós olharmos, antes de você, meu amigo, existir, Deus te criou. Lá em Gênesis capítulo 1, ele criou os céus primeiro e depois a terra. Então ele criou o céu, ele criou toda a inteligência que há, porque atrás de Deus existe um Criador e você é criatura. Então Deus criou o ser espiritual e o ser natural, ok? Ele teve que criar um espírito, ele teve que criar uma alma, né, que é o mundo espiritual, e depois ele teve que criar esse pó, que foi a última coisa que ele fez no sexto dia, foi a criação do homem. Né? Então ele criou você, ele criou seus sentidos, seus olhos, seus ouvidos, os teus 5 sentidos, né? Mas ele também criou a sua alma, o seu espírito, esse ser espiritual que está dentro de você. Então, antes de tudo, ele é criador. E quando Deus olha para nós, através da sabedoria dele, ele olha com a sabedoria de criador, na visão de criador. Ele foi o engenheiro disso, ele sabe porque ele colocou esse ouvido dessa forma, com todos esses ângulos perfeitos. Você veja, esse é o Criador, mas eu, criatura, não sei por que ele fez isso, então eu teria que estudar as ciências para tentar entender por que ele fez dessa forma, mas ele já sabe, porque ele te criou assim, e todas as coisas que há no mundo. Então, nós levando em consideração a isso, meus caros, Deus colocou esse mandamento, esse primeiro mandamento, que é amar a Ele sobre todas as coisas. Então, agora a gente vendo isso, que o temor ao Senhor é a sabedoria principal, que é o princípio dela, então nada pode ser maior do que você primeiro amar a Deus, e aí sim todas as outras coisas vão sendo acrescentadas, conforme o próprio Jesus disse, né? A sabedoria humana, meus caros, ela vem só apenas para compreender o que já existe, né? E quando o homem cria algo, ele cria sempre de algo que já existe. Mas Deus, ele cria do nada. E aí você vê o contraste com a fé. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se enxergam, mas se esperam. E eu posso te mostrar isso aqui no versículo de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2,
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, aquilo que é concreto, meus amigos, já não é fé, é racional, mas a fé é acreditar em algo que você não vê, porque por ela os antigos alcançaram fé. Você veja que maravilhoso isso. Todos aqueles que estavam lá no passado, eles alcançaram a fé em Jesus Cristo porque realmente eles tiveram fé. Eles realmente foram salvos porque eles acreditaram, mesmo não vendo, mesmo não enxergando, né? Porque isso é fé, e Deus sempre requereu que nós crêssemos nele sem realmente tocar nele, né? Crer nele, acreditar nele sobre todas as coisas, porque ele é Espírito. Nunca se esqueçam disso. Deus é Espírito, ele não pode ser visto, ele pode ser sentido, mas nunca visto, porque ele é Espírito. Você pode ver Cristo em seus irmãos, como Jesus fala em Mateus capítulo 7, que muitos, inclusive naqueles dias ali, irão diante do trono branco e perguntarão: mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós falamos em línguas, nós expulsamos demônios. E Jesus vai falar assim: mas quando eu estive preso, você não fosse me visitar. Mas muitos perguntam: mas quando visitamos? Quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Você veja como as escrituras começam a se conectar, tudo faz sentido, cada quebra-cabeça realmente vai para o seu lugar. E aqui nós conseguimos, meus caros, tirar um grande ensinamento sobre isso, porque Paulo, ele não tira, ele de nada, ele vai para o centro da palavra, mostrando que Deus também precisa do homem. Deus sempre precisou do homem para que o homem pudesse falar da sua palavra para outros homens, pregar. Por isso que ele sempre usou profetas, né? Ele sempre trouxe profetas para os tempos em tempos ele mandou profetas para que os profetas fossem a boca de Deus na terra, né? Vamos lá para Romanos capítulo 10, vamos ver o que diz em Romanos capítulo 10, versículo 14, vocês vão ver assim, que como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? Como que você vai crer naquilo que você nunca ouviu? Então você precisa sim ouvir, porque a fé, ela vem pelo ouvir, né? E nós vamos ver aqui, e como ouvirão se não há quem os pregue? Então precisa que alguém pregue essa sabedoria de Deus. Mas aonde está essa sabedoria? Essa sabedoria está na palavra dele, que é a Bíblia. E como pregarão, versículo 15, se não forem enviados? Aí eu chamo a atenção dos pastores, apóstolos, bispos, aqueles homens que veem, que têm dons na sua igreja ali, no seu arraial, né? Eles têm essa responsabilidade também de enviar, tem que enviar. E como pregarão se não forem enviados por alguém? Precisam de homens para que sejam enviados, para que sejam reconhecidos esses dons enviados. Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, né? Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Aqui que está o X da questão. Não é a questão de ouvir, mas obedecer. Muitos têm ouvido, mas poucos obedecido. Então, se você não obedece à palavra de Deus, significa que você jamais verá a Deus. Você não vai conhecer a Deus. Você vai saber de Deus, mas você nunca irá deixar Ele entrar na porta do seu coração, porque você precisa abrir essa porta. E essa porta só é aberta mediante a fé, mediante crer nele, obrar, acreditar, porque fé sem obras ela é morta. Então precisa obrar, precisa praticar, né? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, onde está aqui na tela, vocês podem ver que a Bíblia diz isso, que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você veja, meus caros, o quão importante isso é. Deus sempre quis que seu povo cresça em sua palavra. E ele usou homens para falar isso. Usou Jonas, usou Moisés, usou Isaías, usou Davi, usou Abraão, usou Ló, usou tantos homens. Mas Jesus, quando veio, ele fala em Marcos 16 que aquele que cresce e fosse batizado, todavia, aquele que não crer será condenado. Então aqui não tem a ver apenas em saber,
conhecer, mas crer. Crer, acreditar. Você acreditar de alma e acreditar apenas por acreditar e não praticar, isso não gera efeito na sua vida. Isso não te transforma, né? Podemos ver isso aqui no versículo Marcos 16, aquele que crer e for batizado será salvo. Então você precisa crer. Todavia, quem não crer será condenado. Então precisa acreditar. Não é apenas falar de Jesus, mas crer e praticar isso, né? Então, meus caros, não diz aqui que esse crer precisa ser o mais estudado, o mais renomado, como a nossa sociedade ela passa a dizer, né? O olhar de Deus, ele é muito diferente do nosso, né? Ele é criador, como eu disse desde o início. Ele tem o olhar de criador e nós de criatura. Nós somos muito inferiores. Enquanto nós fazemos uma estratégia muito grande para fazer algo, Deus consegue ir no futuro, estar no presente e estar no passado. Ele sabe o princípio, o começo e o fim. Pela sua presciência, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Então essa sabedoria de Deus é muito mais além. Quando Deus faz algo, Ele faz para dar certo. Quando Deus lança uma semente, aquela semente frutifica. O homem dá a semente e espera para ver se ela vai realmente crescer. Mas Deus tem a certeza que aquilo vai crescer, porque Ele é Deus, Ele é Criador, né? Então, quando nós vamos lá para Romanos capítulo 19, meus caros, nós vemos ali o próprio Paulo falando da criatura indagando a Deus. Ele, na verdade, ele está nada mais, nada menos do que repetindo o que Isaías disse em Isaías 40, né? Falando ali que o vaso, como que o vaso vai dizer por que foi colocado a sua aba do lado direito, do lado esquerdo? O vaso não tem que falar nada, o oleiro é que diz o que realmente, né, ele vai ser, para que ele vai ser dado, se ele vai ser feito para a honra ou para a desonra. Se veja como a criação, a sabedoria de Deus é muito além da nossa. Por mais que aquele vaso relute com Deus para ele não ser vaso de honra e ele está sendo feito para a desonra, ele será uma desonra sempre. Porque ele foi feito para aquele propósito. Você vai ver isso em Romanos capítulo 19. Pode abrir sua Bíblia, 19, versículo 20 em diante, você vai ver isso, né? Então, o próprio Paulo diz que os judeus, pediam um sinal. E os gregos, sabedoria. Por que os gregos pediam sabedoria? Todos vocês sabem, meus caros, que a Grécia Antiga foi onde nasceu a filosofia. A filosofia, ela nasceu ali pelo século VI, né? Por Tales Mileto, ele foi o primeiro filósofo, né? E Pitágoras, que sendo o segundo, foi o primeiro a adotar esse termo, né? Philos, né? Que vem philos, significa amor. E Sofia significa sabedoria, conhecer, amor à filosofia, amor ao conhecimento, amor à sabedoria, né? Amor ao conhecimento. E aí é onde nasceu a filosofia. Como nós sabemos, os gregos foram que dominaram o mundo pelo Alexandre o Grande e eles inseminaram a sua filosofia desde então. Tudo era baseado no grego, tanto que o Novo Testamento ele foi realmente escrito em grego, né? Era uma língua muito disseminada nessa época, né? Então, Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, vocês podem ver aqui, ó, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas o que os gregos buscavam era sabedoria humana. E Paulo contradiz isso no versículo 23, dizendo assim, ó, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Fugia da mente dos judeus, isso era vergonha para os judeus. O judeu nunca conseguiu entender que alguém teria que morrer para eles serem perdoados. E jamais os gregos, através da filosofia, da ciência, né, que eles tinham, poderiam entender que tudo isso aconteceu para um plano de redenção, a qual não se pode palpar, não pode se racionalizar, não pode se concretizar. Aí você vê que entra a fé. Por mais que eles quisessem, os gregos, eles jamais poderiam entender isso.
Mas aqui no versículo 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo vem dizendo isso. E querem saber mais, meus caros? Querem saber mais do que eu estou te falando? Deus salva o homem através da sabedoria da sua vontade, da sua palavra, sempre foi. Porque você deve conhecer a verdade. O que vai te libertar é essa verdade da palavra. João capítulo 8, versículo 32, ele diz isso. Conheçam a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade que te liberta, ela que muda você de vida. Ela que te transforma, ela que te faz uma nova pessoa, ela que te faz um novo cristão. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tristezas, das injúrias da vida, mesmo que existe aquele amigo que às vezes te condena, às vezes as pessoas mal te interpretam, por mais que existem pessoas más no mundo, que não gostam do seu rosto, que não gostam do seu jeito, que não gostam da sua voz, que não gostam da sua pessoa, né? Por mais que aconteça tudo isso, Deus te ama. Essa é uma promessa. Deus foi o seu Criador. Você veja? E eu quero dizer para vocês que a vontade de Deus, né, é que nós crescemos. Quando olhamos para Colossenses capítulo 1, versículo 9, vocês poderão ver aí na tela, por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual. Você vê que Deus está requerendo que nós possamos ser cheios de conhecimento da sua vontade. Agora, qual é a vontade de Deus? É que amemos Ele de todo o coração e de todas as coisas, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Você veja, existe um centro, não estamos condenando a ciência do homem e nem a ciência de Deus. Nós estamos colocando que existe primeiro a ciência de Deus e depois a ciência dos homens para poder compreendermos. Você veja, é uma grande diferença. E nós jamais conseguiríamos ver a Deus simplesmente pela teoria. Nós saberíamos quem Ele era, mas jamais deixaríamos Ele entrar se nós não crermos através da fé. Se nós não amarmos Ele, se nós não querermos que Ele entre em nosso coração. E é isso que nós queremos mostrar para vocês. É Deus conhecido através da sabedoria humana? Você veja, essa é a pergunta. Então, antes de mais nada, nós podemos ver que existem influências, meus caros, que poderão perverter muitas vezes a verdadeira sabedoria, né? Olhe para os frutos, como Jesus disse ali, e você vai saber se aquela árvore tem frutos do Espírito da carne ou aquilo ali vai ter os frutos do Espírito Santo, né? Quando vamos olhar aqui, por exemplo, em Tiago capítulo 3, vocês abrem lá, ó, Tiago capítulo 3, quem dentre vós é sábio e entendido? É uma pergunta. Mostre pelo bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Ou seja, prove através de boas obras e mansidão, sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Você veja que Tiago está dizendo que muitas vezes a própria ciência ela é usada para ser dirigida contra Deus, ser dirigida contra a palavra de Deus. Os homens usam seus conhecimentos naturais, seus conhecimentos humanos para tirar a verdadeira essência da palavra de Deus. E nós vemos isso aqui no Tiago capítulo 3, versículo 13. Porque essa não é a sabedoria que vem de Deus, mas é terrena, ela é animal e diabólica. Ou seja, mostrando que muitas vezes ela é diabólica sim, que ela às vezes inverte, tenta perverter a sabedoria de Deus. Você quer um exemplo disso? Quando Deus fala com os homens
de que eles devem ser verdadeiros adoradores, que deverão ser adoradores em espírito e em verdade. Muitos adoram a Deus apenas por adorar. Nunca vão adorar dentro do espírito, porque para entrar nesse lugar santo tem que tirar sandálias dos pés, como o próprio Moisés fez. Para entrar dentro desse lugar santo tem que haver arrependimento dos seus pecados. Tem que entrar em Atos capítulo 2, versículo 38, que Pedro dizendo ali: arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados, recebam o nome de Jesus em suas vidas, e aí serão perdoados, e então recebereis o Espírito Santo, que é essa sabedoria de Deus, entrando em você. Porque essa sabedoria de Deus estava toda colocada em Jesus Cristo, conforme a promessa que estava em Isaías capítulo 11. Né? Essa sabedoria, que é o sétimo Espírito, tinha caído ali sobre esse homem que seria o Messias. Se veja. Agora, como que a gente poderia saber, né? Aqueles que foram, por exemplo, salvos, que tiveram que ouvir e aceitar a pregação que é a sabedoria de Deus? Se veja, muitos conheceram a Deus, muitos conheceram a Deus, muitos ouviram falar de Deus, mas poucos realmente conheceram a Deus. Esse é o X da questão. Muitos ouviram falar de Deus, mas poucos realmente conheceram a Deus, realmente entraram nesse lugar santíssimo, nesse lugar de pureza. Eu gostaria de terminar, meus caros, a minha pregação, o meu tema aqui falando sobre sabedoria de Deus e sabedoria dos homens, né? Mostrando que a sabedoria de Deus ela é muito maior. Ela é a sabedoria de criação, e a sabedoria do homem é a sabedoria de criatura, né? Nós temos a visão humana, nós temos uma concepção no ângulo de criados, ou seja, de pessoas que foram criaturas. Nós somos criados, nós não temos a mente do arquiteto que é Deus. Então eu queria terminar isso falando aqui de 1 Coríntios capítulo 1, 21. Olha o que Paulo diz: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Então, poderemos aqui enfatizar que o mundo não conheceu a Deus pelas suas próprias sabedoria, mas aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ou seja, voltamos no que Paulo diz lá no início. Quem ouviu a nossa mensagem, se veja, precisa-se de homens que conheçam essa sabedoria de Deus, que é a palavra, que é a Bíblia, para que eles transmitam essa sabedoria e para que as pessoas ouçam, e através do ouvir, como nós vimos no início desse texto, né? A fé, né? Ela vem aqui, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17, vocês podem ver na tela, o último versículo ali. A fé, ela tem que vir pelo ouvir, ela só vai criar realmente essa fé dentro de você quando você ouvir a palavra de Deus e crer naquilo. E acreditar, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, meus caros. Então, existe uma grande diferença entre fé e razão. A razão é concreta, a razão ela é palpável, né? Ela precisa ser vista, ela precisa ser concretizada, ela precisa ser provada. E Deus não precisa ser provado. Ele apenas é um objeto de adoração. Ele é alguém que é espírito, que a Bíblia diz que ele é espírito e que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Mas para que essa adoração seja verdadeira e transforme as nossas vidas, nós precisamos crer, nós precisamos se entregar a Ele. E para chegar nessa condição de se entregar, nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, nós precisamos acreditar que Ele é curador, nós precisamos acreditar que Ele é transformador, devemos acreditar que Ele é a nossa única salvação e que nós não somos nada. Essa é a condição de entrar nesse lugar. Por isso que muitas vezes, através da ciência, sem o arrependimento, você nunca vai ver a Deus. Você vai conhecer a Deus quando realmente você se prostra primeiro
em fé, acreditando nele, e através da sabedoria dele, ele vai deixar você ter acesso a conhecê-lo e senti-lo em sua vida, em seus corações, transformando. Mas para isso, eu gostaria de chamar a atenção de cada um de vocês, né? De cada um de vocês, que não existe nada que venha superar o que ele disse aqui nessa escritura, né? Que aquele que crer, ou seja, tem que primeiro crer, acreditar, e for batizado será salvo. Batizado em quê? Em nome, em seu nome, receber o seu nome em sua vida, de acordo com Atos capítulo 2, versículo 38. Meus caros, Deus abençoe cada um de vocês. É um prazer imenso sempre estar falando com vocês. Eu gostaria que vocês pudessem se inscrever no nosso canal. Está aqui novamente o endereço, Restauração à Verdade, tanto no Facebook quanto no YouTube. Pode nos ligar aqui embaixo, você pode nos perguntar, nós estamos abertos também a conversar com cada um de vocês. Participe do nosso grupo no WhatsApp, você poderá se comunicar conosco através desses números aqui para fazer parte lá e conversar dentro do grupo. Vários assuntos, vários temas, e toda semana com temas maravilhosos que realmente vão abençoar a sua vida, a sua família, e será um grande crescimento espiritual para você. Deus te abençoe e fique na paz. Shalom.